sociedade com civilização e com muito menos com um Estado democrático com convivência de liberdades. Outro ponto fundamental foi na questão do risco iminente de morte. Esse é um ponto onde o direito penal apontou aqui nos debates uma linha de conduta, que é a linha que o Conselho Federal pensa e doutrina. Risco iminente de morte, óbvio, filosoficamente, começa ao nascer, não é? Eu não diria risco iminente de vida, até porque entendo que o Código Penal é um código antigo, mas o risco iminente de morte, o de vida eu gosto de correr, o risco iminente de morte, ele, na verdade, está conceituado para nós como aquele momento onde o médico pode ter certeza de que, ou uma grande probabilidade, uma razoabilíssima probabilidade de que, passado esse momento, nada mais que ele faça poderá manter a vida. A partir dali, se estabelece um risco iminente de morte. É um doente grave, é um doente em circunstâncias evolutivas, e, a partir de um determinado momento, se eu não intervenho, depois eu não posso mais intervir com grande ou boa probabilidade de manter a vida. Ali se estabelece um princípio desse chamado risco iminente de morte. E, muitas vezes, nós não podemos ter protocolos. No caso específico, não é, da transfusão de sangue, passamos 2 anos estudando com a sociedade científica, com notórios médicos de conhecimento, de saber realmente uniforme em termos de conceitos na sua classe, e depois de 2 anos eles disseram: não temos como fazer protocolos e diretrizes para a transfusão de sangue. Podemos ter regras genéricas, padrões genéricos, mas não diretrizes e protocolos para casos concretos. Não é? Nós podemos falar apenas em indicação correta, porque não existe transfusão de sangue segura, cientificamente. Existe a indicação correta. Esse é um ponto. O outro é a questão do diálogo. O diálogo. O diálogo, o professor se ausentou, mas com uma bela palestra, o professor Léo Ferreira, nos coloca a possibilidade de um médico específico para suprir os 5 minutos que falta em cada diálogo dentro de uma razoável avaliação feita aqui pelo professor de aulas. Mas esse diálogo tem uma característica, como a própria relação médico-paciente, que hoje está estigmatizada pela insegurança e suspeição, tem uma característica personalíssima, uma relação de caráter personalíssimo. E nós dizemos no nosso código, não aceitamos essa relação como uma relação consumerista. Nós estamos em contradição com o CDC, a Lei 8.078 de 90, em absoluto. Estamos dizendo que, para nossas ações, no âmbito administrativo e não civil, para nossas relações, essa relação não é consumerista. E esse diálogo tem que ser um diálogo franco e humanamente paritário, que faça nascer uma relação fiduciária, radicada no denso valor ético-social da recíproca confiança. Esse diálogo promove o resgate do crédito a essa relação médico-paciente, hoje desgastada e até mesmo disposta em pratos irrecusáveis nos banquetes judiciais das ações por perdas e danos. Eu queria apenas colocar esses pensamentos para desdobrar, óbvio, nas próximas considerações da mesa. Muito obrigado. A próxima pergunta. Bom, sou eu, então, né? Bom, boa tarde a todos. Eu não podia perder a oportunidade de conversar um pouquinho, ou de perguntar algumas coisas para os meus colegas. O doutor de aulas é o nosso marco teórico na PUC Minas, então é muito mais uma relação assim de temor, num sentido de sempre de nos ensinar muito e da gente sempre ouvir, de entender e de aprender e levar para frente, né? Mas alguns dos aspectos que ele levantou eu gostaria de retomar para depois chegar a 3 perguntas ou 3 colocações, na verdade. Bom, primeiro, pensando na última fala do professor Léo Leonci, onde ele fala que o direito pouco resolve. Eu também acredito que o direito pouco resolve. Essa noção de que nós termos mais normas para resolver os problemas, isso não vai resolver os maiores problemas, que é exatamente essa relação de confiança que precisa da relação médico-paciente. E a minha ideia aqui é tentar trazer para questões práticas, para determinados
determinadas situações que nós poderíamos levantar. E eu digo isso hoje sem maiores pudores, porque, certa vez, quando o Dr. de Aulas me convidou para participar de um evento do Conselho Federal de Medicina, eu cheguei e vi muitos médicos aqui na tribuna perguntando sobre o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo, como é uma situação em que se chega um paciente com idade avançada, é levado para uma UTI, e muitas vezes a família precisa, isso e aquilo, e eu me esquivei de dizer ou de perguntar outras coisas, porque eu passei por isso. Né? Passei por isso e hoje não há maiores problemas, porque o tempo passa e tive uma mãe doente por 15 anos, 8 anos em coma, em vida vegetativa. 2 anos depois, meu pai. Então, eu gostaria de trazer algumas coisas para esse debate. Quer dizer, é claro que a gente sabe que os códigos eles trazem segurança, como foi dito aí. Mas a vida ela é muito mais complexa do que qualquer catálogo fechado de regras. Então, nesse primeiro momento, eu queria perguntar ou levantar um debate sobre, primeiro, a vulnerabilidade do paciente e a vulnerabilidade do familiar, que muitas vezes precisa tomar uma decisão. Porque nós estamos falando aqui de uma autonomia do paciente. Mas, em tese, é muito fácil enxergar essa autonomia no momento em que ele chega num consultório e, muitas vezes, o médico chega para ele e fala, olha, você precisa de um transplante de rim, você precisa, até mesmo de coisas muito graves, precisa de fazer uma cirurgia neurológica e tal. Outra situação é uma situação de vulnerabilidade tal que se tenha dificuldade para tomar decisões. E o que eu sinto aqui, seja como acompanhante durante muitos anos, como professora também, num curso de Direito da PUC Minas, em que eu tive dificuldades de tirar um pai de uma UTI, porque determinados médicos disseram que não, que ele ia ficar lá e que era melhor para que ele ficasse lá, já que os rins estavam parando de funcionar, e etc. e tal, que era melhor ele ficar distante. Quando, na verdade, o que se busca hoje nessa relação médico-paciente, mesmo dentro da visão dos cuidados paliativos, é manter um cuidado para toda a família. Então, eu gostaria de ouvi-los em relação a essa autonomia em tomadas de decisões diante da vulnerabilidade. Esse é um ponto. E vulnerabilidade aqui, eu gostaria de salientar, muitas vezes, a convicção do médico numa tomada de decisão, e em um determinado momento, ele muitas vezes transfere para o paciente essa tomada de decisão. Isso acontece. Olha que eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que convivo com médicos, tenho grandes amigos médicos, passei boa parte da minha vida dentro de hospitais, seja de cunho religioso, católico, evangélico e etc. Então, eu vi, ao longo do tempo, muita humanização desses hospitais, inclusive liberando entrada de psicólogos, quer dizer, o contato com psicólogos, com assistentes sociais, os próprios médicos, nós tivemos oportunidade de termos esses médicos que são médicos de cabeceira. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu gostaria de ouvi-los também, aqui no tocante à questão da criança e adolescente. O doutor de Aulas, na palestra, fala da questão do menor, e, em caso de menor, não há que se discutir. Mas eu pensei naquele livro, A Balada de Adam Henry, que é um livro muito interessante e que retrata a vida de um rapaz. E aí também eu estendo essa questão para o professor Márcio, porque me lembrou muito uma visão do nosso professor João Batista Vilela, na Universidade Federal, em que, certa vez, ele falou, será que alguém dorme incapaz aos 17 anos e acorda capaz aos 18? A todo momento, nós estamos falando de uma autonomia progressiva da criança e do adolescente. Como que nós trabalhamos com essa autonomia progressiva em tantas questões de natureza, por exemplo, de relações familiares, para retomar aquela palestra, a fala do doutor de Aulas, né, em que essa autonomia ela vem se buscando essa progressão,
a própria questão de se falar em assentimento e consentimento de pessoas com uma idade maior ou que tenha discernimento, como pensar na situação dessas pessoas? E o caso desse livro é um rapaz que tinha 17 anos, pouco tempo antes de fazer 18 anos, ele precisa ser transfundido. A juíza se desloca do local onde ela estava, ela sai ela simplesmente sai do seu gabinete, vai até o hospital, conversa com esse rapaz, ela vê que ele tinha uma vitalidade muito grande, que ele sabia o que ele queria, que ele tinha discernimento, mas, na decisão dela, ela diz que ele pouco conhecia da vida, porque o ambiente em que ele vivia não era um ambiente que podia mostrar a ele tudo que o mundo poderia mostrar. E aí entra nessas visões de pré-compreensões do mundo que o professor Márcio falou e que eu não vou perder a oportunidade de dizer. O fato é que, num determinado momento, esse mesmo rapaz, depois de transfundido, ele fica completamente sem rumo e, num determinado momento em que depois, capaz, depois dos 18 anos, precisando de uma transfusão de sangue, ele se nega e vem a falecer. Então, essa é a outra questão dos absolutamente incapazes, né, nesse sentido. Para o professor Bruno, então, só porque me instiga muito essa questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa norma do Estatuto que diz que uma pessoa que tenha deficiência tem curador, mas não é incapaz. Né? Já começa com um problema grave. Ela tem curador, ela pode nomear um curador, mas ela não é incapaz. Eu me coloco na situação de um médico. Chega um paciente que tem problemas, ou algum problema mental, ou algum transtorno mental e do comportamento, para tentar falar uma nomenclatura mais ampla, né? Que tem algum transtorno, que não seja interditado, e que, independente de ter curador ou não, pouco vai adiantar. Porque esse curador é só para questões negociais e patrimoniais. Ou seja, quem tem curador é quem tem dinheiro também. Porque pelo menos aparentemente, o raciocínio foi esse. Bom, chego eu num hospital, não tenho condições de exprimir a minha vontade, não tenho pais, não tenho marido, não tenho filhos, não tenho parente. Preciso de uma intervenção. E o Estatuto resolve porque fala em caso de risco, de morte, é possível, etc., intervenção. Tá, mas então vamos pensar numa situação em que eu preciso de uma cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia de vesícula ou alguma coisa. Aí também posso estar falando a maior besteira, né, porque não sou da área da medicina, mas, assim, em princípio, ela poderia ser eletiva, mas isso poderia me trazer problemas futuros, se eu não o fizer. Como fazer? Como o médico age nessa situação? Nós vamos judicializar? Buscar o Ministério Público? Pedir para que um juiz decida por ele? Porque o curador não pode decidir. Né? Como fazer numa situação como essa? No mais, eu gostaria de parabenizar a todos os palestrantes. Eu achei fantástica a palestra de todos e, por mim, ficava aqui perguntando muito mais, mas, enfim. Eu começo pela parte que me foi provocada, a parte que me cabe, a do menor. A Espanha construiu a figura do chamado menor maduro, que é uma pessoa que ainda não atingiu a idade da capacidade civil, mas que já tem capacidade para tratar de temas da sua existência. Portanto, o Código Civil brasileiro diz que o pupilo, no caso de criança tutelada, a partir dos 12 anos, nas decisões existenciais, que ele tem obrigatoriamente que ser ouvido, a partir dos 12 anos. Em Brasília, nós tivemos um problema, o doutor Paulo Montenegro se lembra dele, que os dentistas, ortodontistas, procuraram o Ministério Público para saber como proceder com crianças ou menores, para ser mais correto, que precisavam extrair dentes para colocar aparelho ortodôntico, e as crianças não aceitavam tirar o dente. E aí
a Sociedade Brasileira de Ortodontia nos consultou para saber como proceder diante de recusas como essa. Se tirava o dente à força, se não tirava o dente à força, como proceder. E, por fim, nós éramos instados com alguma frequência quando uma moça menor de 14 anos engravidava de uma relação consentida com o namorado e os pais buscavam o aborto legal. Então, os pais queriam fazer o aborto, ela era considerada tecnicamente, os pais, quer dizer, os pais da moça, da menina, ela era tecnicamente estuprada porque teve relação sexual com menos de 14 anos, restou uma gravidez, os pais queriam interromper a gravidez que geraria um neto e a menina não aceitava. Também nós tivemos que decidir como fazer nesses casos. Começo, então, a dar respostas. Com relação às crianças que tinham problemas ortodônticos, com indicação de retirar dentes, nós orientamos a sociedade a deixar o problema para os pais e não transferir o problema para o dentista. A idade que tem, nós só orientamos, não é para tirar à força, amarrar a criança, levar numa anestesia geral, sedar e tirar o dente à força. Se o problema é estético, é meramente estético, e não está trazendo problemas de ordem mais complexa, deixe que os pais encontrem a solução. O dentista não deve trocar um pai pelo outro. O dentista não é o pai da criança, deixa para lá e tal. Foi essa a nossa orientação. Com relação às moças que engravidavam com menos de 14 anos consentidamente, não assentiam no aborto legal, e os pais dessa moça queriam a todo custo fazer o aborto à força. Nós, então, resolvemos mandar fazer o aborto à força. Chamamos o pai e a mãe e dissemos o seguinte ao casal: olha, nós vamos autorizar o aborto. Em Brasília, quem autoriza aborto é o Ministério Público, já há quase 20 anos. Desde quando não havia sido regulamentada a anencefalia, já era tema do Ministério Público. Então, nós informamos aos pais: ela não quer fazer, não dá o assentimento para fazer, nós vamos fazer da seguinte forma: o senhor vai segurá-la na área cirúrgica, numa mesa cirúrgica, e vai dar uma gravata nela e vai segurar pelo pescoço, bem segurado, porque não cabe fazer anestesia geral nesses casos, vai ser apenas um anestésico para tirar a dor durante a aspiração manual, e a senhora vai abrir as pernas dela para criar um campo para o médico agir. Aí a mãe falou assim: só pode explicar de novo? Posso. O senhor, o pai, vai segurar com uma gravata, tipo uma gravata, vai segurar pelo pescoço na cabeceira da mesa cirúrgica. A senhora vai abrir as pernas dela para dar campo para o médico. Entenderam agora? A mãe falou assim: entendi. E o pai? Também entendi. Tudo certo? O pai disse assim: eu não tenho coragem. A mãe disse: eu também não. Eu disse: vocês querem que eu tenha? Óbvio que nós não autorizamos. Não havia a menor hipótese de passar em cima da vontade da menor. O Código Penal, nesse aspecto, é muito claro. Com mais de 14 anos, para esse fim, o consentimento vale. Essa discussão, professora, é muito complexa. Nós estamos trabalhando com possibilidades. No grupo de trabalho, no GT do Conselho, que vai rever a resolução que trata de transfusão de sangue, nós chegamos a um consenso. Criança não se discute. Criança de 12 anos para baixo. Crianças de 12 anos para cima. Nós estamos construindo possibilidades dentro de conceitos tais como menor maduro, 14 anos, porque nós temos um problema muito mais grave. O menor de 18 anos, maior de 16, emancipado, e que fez opções. Como eu faço com isso? Então, uma coisa nós definimos: criança está definido, mas criança para o estatuto é de 12 anos para baixo. Adolescente, de 12 a 18, nós estamos trabalhando com faixas, ou seja, de 12 a 16. Nós vamos procurar algum critério. De 16 a 18, emancipado, não se discute. De 16 a 18, emancipado, não tem o que discutir. A opinião dele tem valor jurídico e, se ele decidiu não aceito, ponto final. Agora, não há nada fácil nesse mundo. Existem já sentenças muito recentes autorizando pacientes, testemunhas de Jeová,
plenamente viáveis, se recebessem sangue, a morrer. Nas Américas de língua hispânica, há para todos os lados decisões. Nós temos, e é tema da sua matéria, da sua fala amanhã, não vou adiantar, mas há um modelo da Colômbia que chama muita atenção em respeito à autonomia. No Brasil, há decisões judiciais várias, determinando que se deixe morrer e não faça tratamentos. Aquele caso famoso do Rio Grande do Sul, da hemodiálise. Nós tivemos agora no encontro em Brasília com o desembargador que julgou aquele caso, e o caso acaba muito interessante, é que o filho não autoriza hemodiálise, o neto determina hemodiálise, o hospital, diante da divergência entre pai e filho, um representando a mãe, o outro representando a avó, mas é pai e filho, manda para o tribunal. Na primeira instância, a justiça determina que faça hemodiálise, alegando que não existe direito de morrer no Brasil. Recorrem à segunda instância, o tribunal manda não fazer hemodiálise. A paciente sem hemodiálise se recupera, volta à consciência e diz que não aceita hemodiálise, que aceita hemodiálise. Ela disse a vida toda, isso foi falado aqui agora, ela disse a vida toda, eu não aceito hemodiálise, eu não aceito hemodiálise, se eu entrar inconsciente, tal. A justiça disse, se ela diz para o filho, e o filho é o melhor representante da mãe, melhor do que o neto, que está mais próximo e tinha convivência mais próxima, disse que ela não aceitava, não é para fazer hemodiálise. Ela recobra a consciência, recobra a estabilidade e pede para fazer hemodiálise. Portanto, esses são temas que nós trabalhamos muito teoricamente, mas a solução definitiva no CFM já vamos para 2 anos. Nós íamos fazer, quer dizer, não sou eu que vou fazer, eu participo de uma comissão. Mas a comissão ia fazer uma norma técnica dizendo o seguinte, hematócrito tanto, hemoglobina tanto, transfusão e ponto final. No passado tinha uma regrinha, era 30 por 20, 30 por 10 e tal e coisa. Chegou a essa conclusão que não dá para tarifar hematócrito e hemoglobina, não dá para criar uma regrinha, olha, se atingir isso, transfunde e tal. E nós estamos lá, há 2 anos, decidindo. E agora parece que vamos caminhar para uma regra geral para tratamentos contra a vontade do paciente, não vamos ficar só com o testemunho de Jeová. Nós não vamos estigmatizar na resolução uma classe extremamente respeitável, uma religião extremamente respeitável, muito doce no trato com o testemunho de Jeová. Mas, portanto, essa é a grande angústia. Até 12 nós já definimos. É criança. De 12 até 18 nós estamos definindo. Posso já? Bem, antes de começar a responder a professora Maria de Fátima, eu gostaria de fazer a consideração em resposta ao Dr. Paulo Montenegro, que falou do conflito entre pacientes, do conflito de autonomias entre pacientes. Naquela situação específica, ainda não havia entrado em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a pessoa com síndrome de Down era considerada como um relativamente incapaz, sendo maior com curador. Ele não poderia consentir validamente sem, pelo menos naquele momento assim se entendia, sem a participação do curador. No entanto, o Código Civil, no artigo 117, diz expressamente que quando há um conflito entre a vontade do representante e os interesses do representado, não há que se ouvir, neste caso, o representante. Mas, sim, não resta outro caminho senão a judicialização. Então, essa era uma situação relativamente simples, há algum tempo atrás. E aí a gente já pode emendar na pergunta da professora Maria de Fátima, que é das perguntas mais complicadas que existem. Primeiro, porque o Código Civil, realmente, isso já é unânime entre todos os civilistas, pelo menos absolutamente todos que eu li até então, eles dizem expressamente que não há nenhum deficiente mental que seja considerado como incapaz, a não ser que ele não consiga manifestar a sua vontade. Ou seja, o que o Código fez
foi apenas retirar do artigo 3º aqueles que não podem, mesmo que por causa transitória, inciso 3º, manifestar a sua vontade, extinguiu aquele inciso e passou para o artigo subsequente. Ele era considerado absolutamente incapaz, ele se tornou relativamente incapaz. Mas nesse inciso não entrava nenhum deficiente mental, porque havia já incisos específicos que falavam exatamente das pessoas que tinham discernimento incompleto ou que não tinham discernimento. Logo, a supressão desses outros incisos gerou a plena convicção em todos os civilistas de que pessoas com deficiência mental que consigam emitir a sua vontade, ainda que de maneira simples ou defeituosa, não seriam mais considerados como absolutamente ou relativamente incapazes. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz isso expressamente no artigo 9º, mas o mais importante, no artigo 85, e aí sim eu me volto bem diretamente para a resposta da professora Maria de Fátima, que a curatela a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Parágrafo 1º. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Ou seja, há uma menção expressa aqui de que o representante agora do deficiente mental não vai ser considerado representante para assuntos existenciais. O problema é muito sério, porque nós sabemos que existem graus diferentes de compreensão, talvez não de compreensão, mas de autonomia de ação, ou seja, de competência para a tomada de decisão. A competência para a tomada de decisão exige, sim, algumas considerações que faltarão a alguns deficientes. Mas ela está presente em muitos deficientes. À semelhança do próprio menor que o professor de aulas estava tratando. Que ele é um menor maduro. E o caso Gillick, na Inglaterra, é um exemplo excelente disso, né? Então, nós temos vários casos no mundo que dão autonomia para menores. E agora há a consideração da autonomia para o deficiente mental. Como médico, eu concordo que eu também me sentiria extremamente inseguro de aceitar o exercício da autonomia deste deficiente. Uma das opções seria, primeiro, a atuação conjunta de família e médico na tentativa de proporcionar uma tomada de decisão consciente. Eu acho que esse é o primeiro ponto e o mais importante deles. Porque muitos deficientes conseguiriam, com as informações passadas de maneira correta, interiorizar as consequências do tratamento, do diagnóstico e tomar decisões. Agora, e as outras? As outras situações em que nenhuma informação, nenhuma forma de diálogo permitiria essa autonomia de ação. Nessa circunstância, eu só consigo ver mesmo uma possibilidade de judicialização diante do que a lei nos coloca. Não há uma outra possibilidade segura para o médico. Ok? Eu vou tentar só conciliar rapidinho as questões colocadas pelo Dr. Carlos e pela professora Maria de Fátima. O Dr. Carlos coloca uma questão interessante, que é a questão em que há um momento decisivo que o médico pode atuar e, a partir dali, ele sabe que não há mais nada a fazer, na urgência, no dia a dia.
E a professora Maria de Fátima sustenta a questão da vulnerabilidade do paciente, ou de parente, né, e a questão da dificuldade para se tomar uma decisão. É interessante porque, muitas vezes, quando nós pensamos nessas situações, nós pensamos que há tempo para se decidir. E que, normalmente, a pessoa que está chegando no pronto-socorro, ela está acompanhada de algum parente ou de alguém que possa responder por ela. Isso não é verdade. Acidentes acontecem, doenças acontecem, a pessoa chega no hospital, muitas vezes, sequer com documentação. Né? Não tem nem como você documentar a chegada dessa pessoa, não está com nada, no caso de um acidente, ou não tem ninguém acompanhando. Então, nesses momentos, nós temos que levar em consideração algo maior ainda. Essa pessoa chega no pronto-socorro não em estado normal de possibilidade, muitas vezes, de decidir. Ela está ou sentindo muita dor, ou está extremamente ansiosa. Então, nós temos que compreender como que o médico vai agir nessas hipóteses. E eu acho que esse é o momento, por exemplo, do Conselho Federal, dar total apoio ao médico. É agir conforme está prescrito no procedimento. A pessoa ela está em tal situação de ansiedade ou de dor que você, naquele momento, a menos que uma coisa é a pessoa está no consultório dizendo não quero isso. Outra coisa é uma pessoa em estado de dor, em estado de profunda angústia, e você não tem como ligar para alguém, esperar a mãe chegar, o pai chegar, você tem que agir como médico. Eu entendo a situação dos médicos nessa hora, e acho que falta ao Poder Judiciário um mínimo de bom senso. Falta, muitas vezes, não é o caso do doutor Djalmas, mas um mínimo de bom senso ao Ministério Público, porque há momentos em que você tem que simplesmente decidir. E a Justiça só vai avaliar aquilo depois do que aconteceu. Então, eu acho que é o momento, inclusive, para o Conselho Federal regulamentar essas situações diante da total urgência. Não há como se sequer ouvir um parente ou a própria pessoa está em tal estado que ela não consegue expressar quase que com racionalidade o pensamento dela. Então, você precisa tomar uma decisão, e a decisão, eu acho, que ela deve ser a favor do procedimento que tem que ser adotado. E aí é que tem que abrir um debate junto com o Poder Judiciário para falar assim, olha, depois de tudo acontecido, o hospital ainda será responsabilizado, haverá indenização civil, haverá responsabilidade criminal, naquela conjuntura de estado de necessidade muito grave, então nós temos que começar a refletir. E outro ponto importante é, quando nós estamos nesse momento de profunda vulnerabilidade, em que nós não temos tempo para decidir, é tempo para decidir. Não é o caso da angústia, em que eu posso, mesmo não sabendo, posso levar para casa, pensar por algumas horas, alguns minutos, mas quando nós não temos tempo para decidir, a decisão é ou salva ou morre, a função pública, neste caso, ela há que ser observada pelo médico. A função pública do médico é salvar vidas. E se o paciente está em tal estado que não consegue efetivamente, de verdade, dizer coisa com coisa, você tem que fazer para a sua própria segurança. É mais fácil você ser defendido porque agiu e tentou fazer alguma coisa do que não tendo feito alguma coisa, não tendo sido diligente. E eu falo isso até por um conselho mesmo, porque no dia a dia do Poder Judiciário, o juiz e os advogados e promotor vão analisar a situação acontecida. E você tem instrumentos no direito para tentar amenizar a eventual responsabilidade, mas é melhor você agir do que não agir nessas hipóteses. E eu acho que esse é um momento, como eu estava acabando de dizer, para o Código de Ética prevê essas situações em que não há possibilidade de se aferir efetivamente a vontade do paciente. Não porque está em coma, vocês estão entendendo? Não é o caso de estar em coma. Não porque ele chegou em tal estado que ele não consegue efetivamente manifestar, de tamanha é a ansiedade ou a dor que ele está sentindo. E, infelizmente, nós temos que entender isso. Sabe como? O direito não vai dar resposta para isso, porque essa é uma contingência da vida. A vulnerabilidade é uma contingência da vida. E aí, quando se pode conversar, se conversa. É o diálogo. Quando não se pode conversar, é agir, na minha opinião, no caso do médico, de acordo com o que está prescrito para ser feito com o procedimento médico naquelas circunstâncias. Né? Só para registrar, o Estatuto do Idoso, em sendo idoso, tem solução no artigo 17. O idoso que chega no hospital consciente e pode externar à vontade, acompanha-se à vontade dele. Se ele não tem, se ele é idoso e é interditado, ouve-se o curador. Se ele é idoso, é incapacitado, não tem curador, ouve-se o familiar. Se não
tem curador, não tem familiar, mas tem uma emergência médica, o médico estabiliza, trata e depois comunica ao Ministério Público. Então, há na sua linha, para o idoso já tem solução bastante... Só para fazer um registro, eu prometo calar a boca. Dr. Paulo Montenegro se lembra, em 2010, aquele caso que eu contei, de amputar o pé ou a perna, o paciente conversava, falava, tinha noção, bom de prosa. Quem acompanhou a audiência foi o Dr. Paulo, que foi o nosso perito na audiência com ele. E ele interrompia, o juiz perdeu a paciência com ele, porque toda hora ele contava uma piada. Posso contar uma piada? Posso contar uma piada? Ele sabia de tudo. Mas é provável que ele tivesse um pequeno retardo mental, uma coisa qualquer, até porque foi um senhor que até os 75 anos, doutor Ivan, morava no Alto Xingu, no Pará. Ele não era índio, mas morava perto da reserva do Xingu, no Pará. Nunca calçou um sapato na vida. Por isso ele perdeu os 2 dedos do pé, porque ele pisava em toco, andando a pé e tal. Nunca calçou um sapato. Um irmão dele, 40 anos depois, aposentou, não tinha nada para fazer, falou assim, estou com saudade do meu irmão. E foi lá para o Alto Xingu ver se pegava notícias dele. E encontrou esse cidadão lá numa roça, andando descalço, curando aquela ferida com creolina, que é um desinfetante animal, e etc e tal. Vamos para Brasília, que lá eu vou tratar seu pé, você vai ser bem tratado, não sei o quê, não sei o quê. Levou o coitado para lá, tirou de uma vida natural, levou para lá. Ele podia não saber quem era Dilma Rousseff, em 2010, não saber quem era o Lula, não saber quem era o presidente da República, podia não saber fazer raiz quadrada. Mas ele sabia muito bem o seguinte, meu pé ninguém toca. E foi aí, lá naquela época, o doutor Paulo se lembra disso, nós já defendíamos o seguinte, a capacidade mental para valores existenciais não se confunde com a capacidade mental para operações na Bolsa de Valores. A expressão que eu usei foi exatamente essa. 5 anos depois, e naquela época nem se falava no projeto. O Estatuto Deficiente vem dizer exatamente isso, ou seja, a interdição, eventualmente incapacidade, não pode afastar do sujeito valores existenciais, né? Ele sabia que hora ele estava com fome, queria beber água, de quem ele gostava, de quem ele não gostava, onde é que ele ia, que hora ele comia. Portanto, ele podia saber se ele quer cortar o pé ou não quer cortar o pé. Bom, prometo que nós já estamos quase ao final dos trabalhos desta tarde, mas nós temos ainda uma única inscrita que há tempos pede a palavra para os nossos debatedores. Boa tarde, meu nome é Silvia, eu sou conselheira do CRM de São Paulo, sou médica e advogada. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, que acho que para mim é uma coisa que é clara, até pelo fato de ter feito curso de Direito, mas que a gente tem muita dificuldade, às vezes, dessa discussão com os gestores públicos. Eu queria saber a questão que ninguém comentou, da autonomia do paciente, quando ele é portador de uma doença infecciosa tratável e, às vezes, até curável, por exemplo, como sífilis, que hoje a gente vê que tem um aumento de 380% nos casos de sífilis congênita, né? E a questão, por exemplo, principalmente da tuberculose, onde você só tem que respirar para contrair se você tiver contato com alguém que está doente e que está transmitindo um número de bacilos muito grande. A questão que a gente coloca é a questão da até que ponto esse paciente tem o direito de não se tratar e não se isolar, né? A questão do tratamento compulsório, nesses casos, onde ele vai estar colocando em risco a vida, né, de outras pessoas, em não se tratando e não se isolando. Existem gestores que advogam que ele tem autonomia para não se tratar e continuar vivendo em sociedade. A gente, às vezes, tem dificuldade. Eu, como pneumologista, que lido com isso no meu dia a dia, às vezes fico absolutamente indignada com as ordens que vêm de cima, mas eu acho que é um debate que precisa começar também a se fazer nesses fóruns, já que a gente está discutindo a autonomia do paciente. Obrigada. Eu posso só responder bem rapidinho, passando já a palavra ao doutor Diolas. Eu penso que do aula de direitos e garantias fundamentais, nós estamos numa sociedade em que se fala realmente, como já disse muito antes o doutor Diolas, muito de direitos. Mas não é à toa que existem direitos, garantias e deveres. Eu só tenho direitos a partir do momento em que eu também observo deveres. Eu não tenho o direito de colocar em risco a sociedade. Aliás, uma pessoa só pode ser responsabilizada ou porque ela fere um dever,
ou por causa de uma questão de ordem pública, aí entendendo utilidade pública, necessidade pública, interesse público. Fora isso, no Estado de Direito, ou então em razão da minha própria autonomia, eu negocio alguma redução de direito que me é permitida, no caso de uma dívida ou o que for, por exemplo. Então, as pessoas no Estado de Direito, elas só podem sofrer restrição de direitos em 3 hipóteses. Ou porque ela viola um dever e que, portanto, haverá uma responsabilização, ou porque ela, em razão de uma ordem pública envolvendo a situação de interesse público, necessidade pública, utilidade pública, como é o caso, por exemplo, agora das Olimpíadas, então, vocês devem ter assistido lá no Rio de Janeiro. Foi fixada que uma faixa, né, de trânsito ficaria destinada aos automóveis e veículos oficiais para as Olimpíadas. Interesse público, utilidade pública, necessidade pública, escolhemos ter Olimpíadas, tudo bem. Eu já não posso mais trafegar naquela pista, está exclusiva para as Olimpíadas. Aí a questão, então, está restringindo o meu direito de circulação. Porque eu dirigindo o meu veículo, eu posso ir na pista da esquerda, da direita, onde for, mas eu tenho uma restrição. E a outra é quando eu assumo uma obrigação em razão da minha autonomia da vontade, que são os atos negociais, só. Então, o que acontece? Se eu tenho o direito de me recusar a um tratamento, eu não tenho agora o direito, que existe o dever, o direito de, efetivamente, descumprir um dever previsto, inclusive, na legislação, que é o de possibilidade de você colocar em risco a sociedade. Então, efetivamente, eu não entendo que aí há um exercício de um direito. Aí se aplica a necessidade de adequação a um dever, questão de dever. Nós estamos numa sociedade em que todo mundo alega que tem direito para tudo. Eu falo isso muito com os meus alunos, nós estamos na hora de começar a discutir o que efetivamente a Constituição nos diz. Ela diz direitos, garantias e deveres fundamentais. Porque se eu só tiver direitos, o professor de aulas já disse, e ninguém tiver dever, então eu tenho direito à minha integridade física, mas eu tenho o dever de respeitar a sua integridade física. E tanto é que, se eu desrespeito a sua integridade física, eu posso ter cerceamento do meu direito. Isso está na teoria geral dos direitos, inclusive objeto da tese que eu escrevi, está até livre, exatamente isso. Nós temos que entender que direitos podem sofrer relativização em 3 hipóteses, e essa é uma delas. Então, sinto muito, a sífilis é grave, ela tem uma alta capacidade de contaminação, você não tem escolha em se tratar ou não. Você terá que se tratar por uma questão de saúde pública, é dever. Eu sinto muito, nesse caso eu sou bem objetivo, senão fica muito difícil. Não é? Quando surgiu o surto de H1N1, todos os pacientes que tinham sintomas de H1N1 em Brasília eram levados para um hospital de referência para quarentena. A primeira coisa que eles levantaram foi: nós não vamos ficar aqui, vamos para a rua, não sei o quê, isso é um absurdo, isso é prisão. Não tem esse direito. O próprio Código Penal regula essa matéria. Portanto, pacientes que expõem a risco terceiros não têm direito de não serem tratados. Portanto, eu não vou tratar. Trata, porque é só comunicar ao Ministério Público, nós vamos pedir a internação compulsória e será feita a internação e tratamento. Portanto, doenças como tuberculose, a própria H1N1 na época e outras doenças de contágio fácil como esse, é internação compulsória e tratamento à força. Aqui não tem autonomia, por que razão? Porque a autonomia tem um limite. Qual é o limite da autonomia? O terceiro. A nossa autonomia vai até o terceiro. Se terceiros inocentes estão sendo expostos a riscos por uma atitude voluntária e autônoma de um paciente, essa autonomia dele cessa no direito do outro de não ser infectado. Brasília tem um caso interessantíssimo. Nós prendemos um sujeito, agora, está preso, porque ele tem HIV e ele não para de contaminar mulheres inocentes. Não para. Nós já identificamos mais de 15. Depois que nós abrimos a investigação contra ele, já investigamos mais de 15 que ele infectou. Não vai parar? Não, não. Cana nele. Portanto, está preso porque ele não para de infectar vítimas inocentes. Ele é um sujeito bem aparecido, Dom Juan e tal coisa. Por que razão? Porque terceiros estão sendo vitimados por ele, que tem como meta contaminar o mundo. Ele botou na cabeça dele que vai contaminar o mundo. E como é um sujeito desculpe, é uma expressão preconceituosa, mas ele é boa pinta, bem aparecido, ele tem muita facilidade em encontrar namoradas, parceiras, e aí ele diz assim: olha, eu não posso usar preservativo porque eu tenho uma alergia e tal, mas eu posso te garantir o amor, eu te amo, não sei o quê. E ele tem por meta, está preso. Vou contar mais um e termino. No Ministério Público havia um colega nosso que recebia o salário entre o banco e a casa dele, ele torrava
me perdoe a expressão popular, ele gastava tudo que ele ganhava. E nós fomos chamados pela esposa dele. Disse, olha, ele tem 3 filhos pequenos que estão passando fome porque ele não cuida dos filhos. E eu chamei o sujeito. E aí, rapaz? Ele disse, não, eu sou maior de idade, faço o meu dinheiro o que eu bem quiser, compro droga, dou dinheiro para os outros, boto fogo, o dinheiro é meu, não é seu. Eu disse, mas não é mesmo. Porque há um vulnerável, professor Maria de Fátima, há um vulnerável aqui, 3 crianças menores, que dependem de você. Internamos ele, pegamos ele à força, amarramos ele, levamos para uma clínica, internamos, tratamos. Hoje ele é um excelente pai de família, voltou a trabalhar na instituição, só que tem uma coisa, passa perto de mim, quando ele vê que eu estou vindo, ele corta, muda de corredor. E a justiça acolheu a nossa fundamentação. Há um vulnerável, que é uma criança, que não pode ficar à mercê de um pai que diz que vai torrar o dinheiro porque o dinheiro é dele. Não, não é bem assim. Se você quer levar uma vida desta forma, e aqui, só para fechar, eu falei uma diferencinha, não vou discutir se é tempo de um trabalho longo, entre autonomia e soberania. O Estado brasileiro não deu soberania para nenhum dos seus seres humanos. Todos nós temos autonomia, não temos soberania. A soberania que nos garantiria essa isenção, como se nós vivêssemos na Lua. Nós não vivemos na Lua, nós não vivemos sem relacionamentos. E se nós temos relacionamentos, os relacionamentos colocam freios à autonomia. Se houvesse soberania, o paciente que a doutora de São Paulo nos relatou não teria solução. Vai passar tuberculose para quem você quiser, porque você manda aqui, invade o Iraque e pinta e borda. Não é assim. Essa é a grande diferença, que precisa ser melhor trabalhada. Vou falar com o professor Vital que nós temos que trabalhar isso. Parece um conceito elementar, mas há uma diferença entre autonomia e soberania. O Brasil não deu soberania aos seus cidadãos. Mais alguma participação? Não? Então, nós agradecemos as 2 conferências desta tarde, do doutor de aulas e do doutor Márcio. Agradecemos ainda a todos os nossos debatedores, ao professor e doutor Paulo, a todos os participantes. Lembrando que amanhã nossos trabalhos se iniciam às 9 horas. Teremos 2 palestras interessantes na parte da manhã, em continuidade, talvez, aos temas iniciados também na manhã dessa jornada. E na parte da tarde, continuando um pouco mais sobre a questão da autonomia, adentraremos no direito de morrer. Um bom descanso a todos e agradeço novamente ao convite realizado pelo Conselho Federal de Medicina. Boa tarde. Muito bem, boa tarde a todos. A organização do Congresso agradece a participação e avisa também que tem carros disponíveis para os hotéis. Podem procurar o pessoal da secretaria, que tem carro saindo agora, que estão disponíveis para os hotéis. Tenham todos uma ótima tarde, lembrando que amanhã iniciaremos as atividades às 9 horas.